Deu a lógica, o Flamengo é tricampeão da Supercopa do Brasil, como a gente já tinha adiantado aqui no nosso canal, o favoritismo do rubro-negro da Gávea. E aqui no canal, se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que aqui a gente fala sempre do futebol carioca. Antes da gente falar do campo e bola, vamos aqui dar um parabéns para a nossa Confederação Brasileira de Futebol, porque conseguiu mais uma vez estragar algo que poderia ser muito bom. Todo mundo estava esperando por esse jogo desde o fim do ano passado, já que Botafogo e Flamengo, principalmente na reta final, foram os que apresentaram o melhor futebol jogado. O Flamengo já com o Felipe Luiz, o Botafogo ali até então do Arthur Jorge, e levar o jogo para Belém do Pará, nada contra Belém do Pará, mas se você procurar na internet, sabe que tem uma chuva forte em Belém do Pará, sempre por volta do horário de 3 e 4 horas da tarde, e a CBF, a gente sabe também que tem envolvidos aí questão de televisão, de direito de horário, mas aí caiu uma chuva torrencial logo no começo do jogo, o que fez com que tivéssemos uma hora de paralisação. Bola rolou, 15 minutos de futebol, paralisação de uma hora. Então, doutora CBF, por gentileza, no próximo ano, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil 2026, já dá uma olhada aí, por gentileza, na meteorologia e marca para uma cidade no qual a gente vai ter condição de bola rolando. Ou num horário que você saiba que esteja tranquilo, beleza? Mas nada diferente aí do que esperar da CBF. Agora vamos falar de jogo. Como eu falei aqui, deu a lógica, Felipe Luiz comandando esse time do Flamengo desde o fim do ano passado, futebol diferenciado do que o Tite apresentava, né? O Flamengo com muita imposição física, pressionando lá na frente, foi o que aconteceu, principalmente nos primeiros 15 minutos, o Botafogo não viu a cor da bola, foi sufoco, perde, retoma uma chance criada de novo. Botafogo, a gente já tinha falado aqui que ia tentar espetar nas bolas longas, já que o Flamengo ia jogar com uma linha alta, o que aconteceu, mas não sei se porque voltou há pouco tempo, né? Só fez um jogo com a equipe titular, que foi na vitória contra o Fluminense 2-1 pelo Campeonato Carioca, nessa semana que passou, na quarta-feira. O Flamengo sufocou, o Botafogo não conseguiu espetar nenhuma bola, principalmente ali no primeiro tempo. Então, os primeiros 15 minutos de bola só deu Flamengo. Pênalti marcado do Lucas Halter, inclusive, gente, quando for falar de Botafogo, a gente vai falar aqui da questão do Lucas Halter, que se destacou no Goiás, mas não vingou no Botafogo, a gente vai destrinchar mais à frente aqui nesse vídeo. Flamengo pressionando, falta, pênalti, Bruno Henrique, 1-0. Paralisação, 15 minutos, volta no segundo tempo, volta o jogo, né, com uma hora de paralisação. O Flamengo continua de novo dando as cartas, não deixando o Botafogo sair. Fatiada do Rossi, desvio, Michael lança o Bruno Henrique, golaço no ângulo, 2-0, inclusive Bruno Henrique, né, foi coroado o rei, do melhor jogador da partida, né, o rei da Supercopa Rei 2025, recebeu até uma coroa, mas a gente já sabia que isso ia acontecer, que o Flamengo ia jogar em cima, mas foi um banho de bola, um domínio o tempo todo, o Botafogo não viu a cor da bola. Segundo tempo, algumas mexidas, a Arrascaeta no lugar do De La Cruz, como a gente já tinha previsto aqui que ia acontecer, que o De La Cruz iria começar o jogo, até por causa do ritmo. O De La Cruz consegue cadenciar mais, com o Gerson vindo da esquerda para o centro, dando espaço para o Wesley fazer o corredor, inclusive o Wesley aproveitando mais uma vez a oportunidade, jogou muito bem, fez muitas ultrapassagens pela ala direita, deixou o Alex Telles perdido várias vezes, com Plata e o Bruno Henrique flutuando no centro, ou seja, sem ter uma referência, o que fez com que a zaga do Botafogo ficasse desencontrado em alguns momentos. Michael mais espetado na ponta do lado direito do campo, também fazendo ótimas jogadas para cima do Matheus Ponte. Essa foi a configuração do jogo, Flamengo pressionando, Flamengo atuando, e a gente também já tinha dito aqui que isso ia ser a tônica do jogo, e também falamos do tempo de preparação. Além do Felipe Luiz ser um técnico que está em desenvolvimento, mas já tem ótimas credenciais, já sabe como quer postar o campo, como quer se postar no campo, já sabe o que quer fazer com a bola, dando a chance ao adversário. O Felipe Luiz assumiu no final de outubro, começo de novembro, né, durante lá as semifinais da Copa do Brasil, então um time que é o mesmo elenco, perdeu o Gabigol, Davi Luiz, o Fabrício Bruno, mas Davi Luiz e Fabrício Bruno era reserva, o Gabigol foi o próprio Felipe Luiz que resgatou do banco, né, porque não vinha sendo utilizado pelo Tite, então era um time que já vinha treinando junto. O Felipe Luiz, bem mais maduro como técnico, já sabendo o que queria fazer, começou a preparação desse ano antes, então, melhor condicionamento físico,
melhor ideia de jogo já definida, então o Flamengo superior, como a gente já previa. De lado positivo, além disso, teve a estreia do Danilo, que eu não esperava que fosse estrear, mas estreou, e é um ótimo reforço ali para a zaga. Acho que vai brigar pela titularidade, deve pegar a vaga ali do Léo Pereira, mas... E aí o Léo Ortiz teria que se deslocar da direita para a esquerda, já que o Danilo, além de jogar muito tempo de lateral direito, também compõe ali a zaga, falou que quer jogar mais na zaga, quer se poupar um pouco mais. Então o Flamengo está no caminho certo para fazer uma grande temporada. Precisa-se de reforços, principalmente no ataque, né? O Juninho ainda não deslanchou o seu futebol. O Pedro só volta mais para frente, se eu não me engano, abril ou maio, e até recuperar a forma física, o bom futebol, deve demorar mais tempo ainda. Então o Flamengo precisa mexer no ataque, precisa de mais um atacante para que caminhe bem aí nesse começo do ano. A gente sabe que tem Libertadores para começar, Copa do Brasil para começar e o Campeonato Brasileiro já em março. Mas Felipe Luiz e Flamengo estão no caminho certo, jogou muito bem, campeão absoluto do primeiro título do ano. Vamos falar agora do lado perdedor. Botafogo Futebol e Regatas. Muita coisa a ser conversada sobre esse clube. Primeiro, o beira do campo, técnico. Precisa urgentemente contratar um técnico. O Leiria, ele não tem condição ainda, tá? É um técnico da base, mas não tem as leituras ainda adequadas para um time profissional. O Botafogo não apresentou nada além daquilo que a gente tinha conversado. Tentou fazer o que fez ano passado. Não teve recursos para entender o que o Flamengo estava propondo e quais seriam as alternativas. A única coisa que tentou, lançamento para o Matheus Martins, como a gente já tinha falado aqui para vocês que ia acontecer. Felipe Luiz, já sabendo de como o Botafogo ia se posicionar, colocou a linha alta, como a gente já sabia, mas sempre atento à linha de impedimento, principalmente no começo do jogo. Matheus Martins várias vezes em posição de impedimento, Savarino também jogou mal. Eu acho também que o campo mais pesado fez com que os jogadores do Botafogo se cansassem rápido. Acabou de voltar acabaram de se representar no fim de janeiro, teve ali 2 semanas de representação, um jogo só com o time titular contra o Fluminense, então as pernas pesaram. O Botafogo também precisa entender como vai usar o banco de reservas, porque Gregory e Marlon Freitas estavam cansados e aí faltou, né, a mão do técnico, como a gente estava falando. Tem o Alan, tem o Danilo, não botou em campo, então faltou oxigenação, faltou entender, fez até essa dobradinha, né, tirou o Matheus Pontes, colocou o Vitinho, mas o time em si não apresentou nada, não jogou bem e tem muita coisa para ser feita ainda. Se desfez de todo o banco de reserva, como a gente tinha apontado aqui, praticamente tirando o Thiago Almada e o Luiz Henrique, todas as saídas foram do time que foi quinto colocado no Campeonato Brasileiro de 2023, ou seja, Tietê, Tiquinho, Eduardo, o Lucas Romero, que veio para a temporada, mas foi dispensado. O Júnior Santos, que foi para o Atlético Mineiro. Então, o Marçal, o Hugo. Ou seja, a espinha dorsal de 2023 foi embora. Mas era que compõe um banco de 2024. E o Botafogo agora não tem banco. Ainda do time titular tá faltando jogadores. O Arthur entrou, mas até se entrosar com o time vai levar um tempo. É um jogador diferente do Luiz Henrique. Ele tem mais características de Almada do que o Luiz Henrique, ou seja, o futebol mais associativo, de aproximação e menos de drible em velocidade. Então o Botafogo precisa entender qual é o atual cenário para poder começar de fato a temporada. E aí, Textor e a diretoria precisam entender também que o futebol brasileiro não começa em março de maneira geral. Tem a Recopa para definir contra o Racing no final desse mês e precisa contratar um técnico. Textor e diretoria precisa sim resolver logo a questão do técnico. Tem sido vinculado o nome do Tite, eu acho que não é o nome certo para o Botafogo, para esse elenco, para um elenco que, ou então para o Botafogo Way, né, o caminho do Botafogo, a maneira de jogar do Botafogo, o Textor tanto queria, que é um futebol propositivo, envolvente, velocidade. O Tite não é esse tipo de técnico, então eu acho que é um tiro no escuro para dar uma resposta. E eu acho que para dar resposta, por dar resposta, não iria por esse caminho. Mas precisa sim de um técnico. Precisa logo começar a temporada do Botafogo. Tem a Recopa, tem Copa do Brasil chegando, né, mais para frente. Começa o Brasileirão e não pode perder tempo, já que é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. Vamos falar de Lucas Halter. Jogou bem no Goiás. Foi contratado esse ano, como ano passado, para ser o zagueiro titular, mas todas as vezes está deixando comprometer. Não sei se é questão psicológica, se é posicionamento ou se é qualidade técnica.
fez o pênalti ontem, na minha visão, infantil, né? O Bruno Henrique viu que ele ia dar o carrinho, deixou o corpo mesmo para pegar, errou uma saída de bola que culminou no terceiro gol, errou uma outra saída de bola que o Plata poderia ter feito antes, então falta de confiança. Jogou até bem contra o Fluminense, até as pessoas destacaram, poxa, com o time arrumadinho, o Lucas Halter pode ser útil ali como reserva, mas entregou muito nesse jogo. Já não tinha confiança no ano passado, foi preterido inclusive pelo Marçal, quando o Bastos se machucou, o Adrielson virou titular, e quando o Adrielson teve uma questão, colocou-se o Marçal na zaga ao invés do Lucas Halter. Então, já está com um acerto encaminhado aí com vitória para sair. Eu acho que vai fazer bem para o jogador e vai fazer bem para o Botafogo. Não deu certo no Botafogo, acontece, tem contratações que não funcionam. Por exemplo, a gente vai lançar aqui um vídeo sobre o Alcaraz, que não deu certo no Flamengo, né? E foi a maior contratação de todos os tempos do Flamengo, jogou 6 meses e já foi negociado, então a gente vai conversar sobre isso também aqui mais para frente. Tem jogadores que funcionam, tem jogadores que não funcionam. O Botafogo já contratou o Jair, que tem toda aquela questão se vai se apresentar ou não, mas até então vai se apresentar. Contratou também o zagueiro David Ricardo do Ceará. Tem o Bastos, que está voltando de lesão, então eu acho que é melhor para o Halter realmente procurar novos ares. Mas é isso, o Botafogo precisa recompor o elenco, precisa de contratações e precisa principalmente de um técnico para entender qual vai ser a filosofia desse ano, o método de treinar e essa vivência ali na beira do campo para tomar atitudes. Muito caminho a percorrer, Flamengo no caminho certo. Vamos falar do Vasco. O Vasco jogou pelo Cariocão no sábado, em Cariacica, no Espírito Santo, contra o Volta Redonda, valendo a liderança do estadual. 2-2, tenebroso o futebol apresentado, principalmente pela zaga do Vasco. Erro do Oliveira, combinando no segundo gol do Volta Redonda. Gol contra do João Vitor, uma jogada maravilhosa de saída de bola do Volta Redonda, de pé em pé. O Volta Redonda totalmente diferente daquele que enfrentou o Flamengo. Acho que o Chay tem importância nisso. Um jogador mais técnico, para quem não lembra, o Chay mesmo do Botafogo jogou a Série B. Um jogador mais técnico, mas a bola vai de pé em pé até a infelicidade do João Vitor. Mas o Vasco também não se impôs em campo. Ficou muito sem ideias, o cara ele precisa acertar qual vai ser o método de jogar, principalmente quando o volante vinham ali para fazer a saída de bola, o meio campo ficava perdido sem entender posicionamento. A gente sabe que está no começo, muitos jogadores chegaram agora, por exemplo, o Tietê, o Jair voltando de lesão, o Paulinho também voltando de lesão, então tem muita coisa para se encontrar ainda nesse meio campo do Vasco, mas precisa já botar as peças para funcionar, porque a reta final do Carioca está chegando, o brasileiro está batendo as portas e o Vasco precisa fazer um campeonato seguro, como fez ano passado. Ano passado teve uma grande arrancada, chegou ali no final, ficou, o Vasco precisa de 9 pontos ainda, mas tinha bastante jogos para poder sofreu várias derrotas, derrota cachapante contra o São Paulo, por exemplo, 3-0, sem apresentar nenhum tipo de futebol, nenhum tipo de resistência. Era um time muito frágil no ano passado, mexeu na zaga, mas ainda precisa ajustar ali a proteção no meio campo. Verratti mais uma vez, 2 gols, um pênalti convertido em um gol de cabeça, mas de novo, não pode o Vasco de 2025 depender só do Verratti. Precisa que outros jogadores finalizem, outros jogadores façam gols, precisam distribuir essa responsabilidade para cima do Verratti. Então o Vasco tem coisas boas sim, tem uma ideia inicial do que precisa fazer, mas isso precisa estar ajustado, porque senão vai começar o brasileiro aí em breve bem problemático. Sobre Volta Redonda, rapidinho, Volta Redonda jogou muito bem, sabendo das suas limitações, mas controlou bastante o jogo de maneira geral, tá? Não é que o Vasco ficou incisivo, pressionando o tempo todo, não, o Volta Redonda nem sofreu tanto assim, então promete um bom caminho para a Série B, mas precisa realmente ajustar algumas peças. O banco de reserva do Volta Redonda é bem abaixo do time titular. A gente sabe que Brasileirão você não pode só ter um time titular bom, você precisa ter um elenco, então o Volta Redonda precisa se mexer também para fazer uma boa Série B. Falando em ajustes, falando em time que precisam se ajustar, o Fluminense está, mais uma vez, com sérios problemas, tá? Empatou mais um jogo, se eu não me engano está com 7 pontos e tem mais 4 rodadas, né, do Campeonato Carioca, então a gente está falando aí 12 pontos a disputar, sendo que o Fluminense precisa ganhar pelo menos a Taça Rio para
Copa do Brasil, né? Então tem que olhar também, porque senão se perder a Copa do Brasil de 2026, vai ser pesado para o orçamento. O Mano não encontrou ainda o time. Claro que está fazendo muita falta Ganso e o Renato Augusto, mas não pode depender só desses dois jogadores. Precisa entender qual é o jeito que o Fluminense vai jogar. Se é fechar a casinha e sair na boa, beleza. Mas no jogo deste último domingo, quase perdeu. Na última bola, o Fábio fez uma ótima defesa, o que não pode acontecer, principalmente na Série A. A gente sabe que o Campeonato Carioca ele é um ótimo teste, é um ótimo modo da gente visualizar como o time vai se comportar, e o Fluminense precisa dar indícios de avanço. O Fluminense não deu nenhum indício de avanço ainda na temporada. Falando de Carioca, 4 jogos, 2 deles são contra o Flamengo e Vasco, que nesse momento apresentam um futebol melhor do que o futebol fluminense. Pode dar resultado? Pode, o Fluminense pode vencer esses jogos? Pode, mas é bem provável que perca esses 2 jogos e se complique de vez aí na tabela do Cariocão. Falamos aqui então do Campeonato Carioca, falamos também da final da Supercopa. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comentário aberto, deixa aqui sua sugestão, seu comentário, que a gente vai ficar muito feliz de conversar com você. Valeu, galera, até a próxima.